A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você novamente conosco aqui no nosso canal, em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos iniciando aí um novo módulo e esse novo módulo ele vai ser um pouquinho curtinho. São apenas algumas aulas, a princípio 4 aulas, que nós faremos sobre as doutrinas básicas da igreja. Também é o curso que a gente chama de preparatório para catecúmenos, para aquelas pessoas que estão chegando na igreja que querem ser batizadas. E talvez você que seja membro antigo pergunte para mim, Gisele, mas por que então você está colocando esse módulo na escola bíblica para que todos vejam? Eu costumo sempre dizer que de tempos em tempos é bom a gente voltar às nossas raízes e visualizar quem nós somos no meio de tanta pluralidade dos nossos tempos. Quais são as nossas raízes, quais são as nossas bases de fé. Então, essa é a proposta desse módulo. Então, ele vai ficar salvo aqui também para futuras pessoas que vão chegar à fé e vão querer ser batizadas e professar a sua fé. Mas também para você que está aí numa caminhada conosco há algum tempo e precisa trazer a memória. Particularmente, é o curso que eu mais gosto de fazer. Porque é sempre bom refrescar, trazer a memória. O quê? Primeiro, a nossa salvação. Ter a consciência de pecado, da graça de Deus na nossa vida. Segundo, a santificação. A Bíblia nesse processo todo, o que é a Bíblia? Afinal, por que ela é um livro tão importante para nós? E a oração como dependência de Deus. Depois, olhar e vislumbrar, pensar o corpo de Cristo. Afinal, por que somos a igreja? Por que somos esse corpo? Por que nos reunimos em culto para adorar a Deus? Por que realizamos os sacramentos? Então, isso é muito importante. E, por último, a instituição. Né? Quem somos nós desse movimento reformado, protestante, hoje dito evangélico no Brasil? E afinal, o que é ser então presbiteriano independente dentro desse movimento? Quais são as nossas raízes e quais são os nossos deveres e direitos como membros desta igreja? Nós assumimos diante da comunidade de fé, através do batismo e da pública profissão de fé, alguns compromissos, alguns deveres, que é sempre bom deixar vivo na memória, trazer a lembrança. Então, esse material é um breve curso, a princípio aqui eu pretendo postar ele em 4, no máximo 6 aulas aqui, porque online a gente sabe que às vezes o conteúdo fica mais curto ou se estende. A princípio ele é feito com as pessoas em encontros presenciais, que pode variar, né, de 4 até 10 encontros, tudo depende de como a pessoa costuma adquirir o conhecimento. Então aqui eu vou tentar deixar ele o máximo possível mais tranquilo, então a nossa preocupação não vai ser tanto com a duração nesse início, nesse momento. Então talvez você fale aí, Gisele, você disse que eram 4, de repente foram 6, porque aí conforme a gente for aqui desenrolando os assuntos e desenvolvendo eles, nós vamos verificar como é que vai ficar, para não ficar também difícil de você entender, de não ficar também muito comprido, porque tem encontros que a gente faz com a pessoa que é 40 minutos, tem encontro que é 1 hora, tem encontro que é 2 horas. Então tudo vai depender da pessoa. Nesse caso aqui, como a gente não tem tanto esse feedback de quem nos assiste de volta, sou eu aqui falando, colocando aqui a imagem, tudo pode ser que fique um pouco mais fácil, ou então, para que não fique tão longo, eu divido aí a aula em dois episódios, e eu espero que seja bom, que a didática para você chegue entendível e que você comente, coloque aí nos comentários, fale o que você está achando. É muito importante para a gente poder aqui se direcionar quando a gente monta esse material. O que a gente está utilizando? Nesse material, a princípio, a Bíblia, claro, e a nossa revista A Coragem de Crer, que é uma revista, foi publicada pela Pendão Real, que era para essa classe de catecúmenos, né? E ela é bem extensa, ela é um material mais denso, então a ideia nossa aqui é tornar ela um pouquinho mais palatável para você que nos assiste. Espero fazer isso a contento, espero que te ajude também a refrescar na memória os princípios da sua fé, da nossa fé como comunidade cristã aqui em Araraquara. Também vou compartilhar esse material com São Carlos, com Ibaté, então que possa ser produtivo, que possa ser abençoador na vida de cada uma das nossas comunidades.
Antes de nós iniciarmos, então, eu gostaria de orar com você. Vamos lá? Pai, nós te damos graças porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, estudando a tua palavra, entendendo um pouco mais. Obrigada por esse veículo, Pai, de disseminação, de conhecimento. Abençoa, Pai, cada um que está tendo acesso a esse material, que possa ser realmente produtivo, que possa trazer benefícios para a tua obra, para a honra e glória do seu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a salvação e a consciência do pecado. Então, pecado é aquele básico, viu? Pode para alguns vai falar, Gisele, você está falando mais do mesmo. Mas, como eu costumo dizer, às vezes o óbvio precisa ser dito. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, nesse sentido, como entender o pecado? Essa questão ela é fundamental para nós como cristãos. Pecado está ligado a usos e costumes, né? Ao fato de eu estar com uma roupa ou não. Sim, mas vai além disso. Não é só isso, né? Pode ser isso? Pode. Eu sempre costumo falar para a pessoa que é muito mais do que parece, né? Basta a gente observar o que Jesus diz em Marcos 7, de 20 a 23. Eu convido você a acompanhar a leitura aí comigo. E dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Podemos ver então que o pecado não é só exterior, como muitos julgam. Na verdade, ele vem do coração. É no coração. Ele é inerente às pessoas. Por sermos humanos, nós recebemos o pecado como herança. Faz parte de nós. O pecado corrompeu a nossa humanidade. O pecado da rebeldia. No entanto, tem uma saída. Jesus Cristo não nos abandona nas mãos do pecado. Ele nos oferece salvação. Uma vida real, ele mostra que é possível sim Deus mudar o nosso coração, que ele pode transformar, sendo ele plenamente humano, nos mostra como sermos realmente humanos. E para isso a gente precisa se arrepender. Pensando nisso e nessa perspectiva, nós precisamos lembrar dos textos, por exemplo, de Gênesis 3, que vai falar o quê? Do pecado como uma consequência da desobediência, como uma rebeldia contra os desígnios de Deus. Então, a humanidade, ela se afasta do amor de Deus quando ela opta em pecar. E muitas vezes nós ficamos limitados, quando nós lemos texto como esse, né, de Marcos, a limitar o pecado a apenas algumas coisas, né? E dizer que tais coisas são pecados. O que Jesus vem dizer, na verdade, que o pecado está o quê? Está no coração. É lá que nasce o pecado. E nesse sentido, ele está preocupado com o nosso coração. Nesse sentido, nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz sobre isso. E vamos ler lá Romanos 7, de 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Podemos visualizar então aí que o quê? Esse pecado é uma semente que está em nós, que é complicado, e às vezes a gente fica se perguntando, então, por que somos pecadores? Por que disso, né? E como eu já falei aqui, é a nossa origem, é a queda. E aí, talvez você ainda questione isso, né? Fala assim, Gisele, você está falando, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então vamos lá. Romanos 3, de 9 a 12, diz o seguinte: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma.
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldade e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Nos seus caminhos... Opa! Olha o estigmatismo enganando a gente. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu fui até um pouquinho mais aí, né? Não. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então nós vislumbramos aí que todos nós somos pecadores, né? Não tem, a gente quer fazer o bem e não consegue. E aí, como eu já comentei aqui sobre a queda de Gênesis 3, né? Às vezes a gente acaba vendo isso um pouco de forma controversa, mas Paulo explica isso. Ele vem dizer aqui em Romanos 5, por exemplo, que por meio de um homem entrou o pecado e por meio de um entrou a salvação. Então, ele vai dizer, e aqui eu não vou abrir, vou deixar aí para você depois ler com calma, Romanos 5, de 12 a 21, como uma tarefinha aí para você. Ele vai dizer que Adão pecou e que em Cristo nós fomos salvos. Então, Cristo, ele vem expressar a salvação para nós, a graça de Deus na nossa vida. E aí talvez uma grande dificuldade para nós seja compreender essa graça. Já que somos pecadores, já então que não tem nenhum justo sequer, não tem mais o que fazer aparentemente, e de repente aparece Jesus. Não tinha, agora tem. Exatamente, é bem isso. Ele vem expressar o amor de Deus pela humanidade. Nós, pecadores, nós não merecíamos. No entanto, nós somos salvos pela graça maravilhosa de Deus. Ele não pede sacrifícios, não pede nada em troca. Ele nos salva por amor. Quando eu falar de graça, eu sempre gosto de uma história para ilustrar para quem está chegando. E eu queria compartilhar ela aqui. Imagina que num dia de manhã você saiu de casa e estava com a cabeça pensando em várias coisas e nisso você deu uma ré com o seu carro muito forte e nessa ré aí você entrou com tudo no muro do vizinho, no muro do vizinho da frente. Você destruiu o muro dele. Qual é a lógica da situação? Você destruiu o muro, você tem que construir o muro, reconstruir e cuidar do seu carro. E aí, talvez você pense assim, o vizinho é muito gente boa, tal, e de repente o vizinho vai lá e fala assim pra você, vamos fazer o seguinte, cada um fica com o seu prejuízo e tá tudo certo. Essa é a lógica do sacrifício, né? Cada um faz o seu sacrifício e se vira. Deus, ele é um vizinho gracioso. E esse vizinho olha pra você, vê que você está atribulado e fala assim pra você, faz o seguinte, pode deixar que eu pago o muro e pode deixar que eu pago o conserto do seu carro. E você vai ficar assim, como assim? Essa é a graça de Deus. Ele vê a nossa desgraça, olha para nós com amor, vê que a gente não vai dar conta de arrumar nem o nosso e arruma tudo, né? Ele arruma o quê? O pecado da rebeldia, lá da queda, de Gênesis 3, ele fere a santidade de Deus. Ele fere quem Deus é na sua essência. No entanto, Deus vai lá e conserta isso na cruz com Cristo. Não só isso, na cruz com Cristo, ele também conserta, então, não só essa questão de ferir a sua santidade, mas ele também fere o relacionamento do ser humano com ele. Por quê? Porque uma vez pecadores, nós fomos expulsos da sua presença e não teríamos parte com ele, parte nenhuma. E agora, através da graça de Cristo, nós podemos ter comunhão com ele de novo. Sim, é a ideia do vizinho que arrumou tudo e ainda convidou para uma festa de comemoração.
Por tudo que a gente fez de errado, ele arrumou, ele deixou a casa bonita, arrumou o nosso carro, que seria aqui, vamos pensar, a nossa vida, redimiu todas as nossas histórias, as nossas desgraças e convida para uma festa e festeja conosco. Isso é salvação, isso é graça. Deus estende o seu amor para nós de uma forma assim incomparável. Pela graça nós temos o perdão e nós somos livres para amar, nós somos livres para perdoar, nós somos livres para sermos misericordiosos como Ele é misericordioso. Então esse Deus misericordioso que nos salva, que nos liberta, que faz uma festa para nós, faz o quê? Nos convida a sermos como Ele. Afinal, fomos adotados por Ele. E uma vez adotados por Ele, lembre-se, dentro de uma maternidade e paternidade saudável, o filho, a filha quer imitar o seu pai e a sua mãe. E assim nós queremos também imitar o nosso Pai Celestial. Por isso, a graça é o pilar da vida do cristão. Por isso a gente pode dizer, Senhor, a tua graça nos basta. Ela é melhor que a vida, porque ela é a vida eterna. Não é qualquer vida, não é algo assim que a gente pode deixar passar direto. E nesse sentido, essa graça maravilhosa, ela é irresistível para nós. Essa é uma parte da nossa crença como reformados. Por quê? Porque dentro da concepção calvinista, a palavra graça, ela é essencialmente bíblica. Se você olhar para o Novo Testamento, né, para a palavra que seria graça, que é charis, no grego, ela aparece mais de 155 vezes no Novo Testamento. E sendo que em 100 delas, ela é citada pela literatura de Paulo. Paulo, que era a pessoa da lei, que buscou cumprir a lei de forma assim exemplar, perseguindo os cristãos, é aquele que vai entender mais do que todos a concepção de graça sobre a sua vida e que vai tentar expressar isso para aqueles a quem ele escreve. Então, charis, graça, é favor imerecido. E pensando nisso, né, essa palavra, ela tem uma raiz hebraica que é riquíssima, que seria a palavra reno hebraico, que dá um sentido de uma ação de via única, ou seja, somente Deus, de forma voluntária, é que decide ser gracioso. Por mais que a gente ache que a gente mereça, por mais que a gente tente cumprir as normas e as regras de forma excelente, não há nada que nós possamos fazer que chegue perto da graça de Deus. Nesse sentido, a graça ela só é concebida pelo próprio Deus. Ela surge então de Deus, ela não procede da gente, não adianta, é um favor imerecido. Então a gente pode pensar na graça e tentar correr atrás da graça, tentar cumprir todas as regras, andar de forma correta, vestir as melhores roupas, arrumar o cabelo da melhor forma possível. Mas isso não é suficiente. Nunca vai ser. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente pensa no conceito de graça na tradição calvinista reformada, ele é baseado na tradição agostiniana. E talvez esse seja, assim, um grande desafio para nós. Por quê? Porque houve uma grande controvérsia entre Agostinho e Pelágio quanto ao conceito de graça. Isso eu não sei se você lembra, mas Agostinho, ele definiu que a graça é, em princípio, o agir interno de Deus, que o quê? Que revira a vontade do homem, fazendo passar do pecado para Deus, mesmo diante do nosso desinteresse. É Deus quem age nas nossas volições. Para Agostinho, o ser humano caído em pecado não teria nenhuma condição de liberdade, sem a reviravolta no seu interior causada pela ação graciosa de Deus. A definição de graça já feita por Pelágio contempla que a obra graciosa de Deus é somente educativa. Pelágio afirmou que, ao apresentar Deus ao pecador e a sua lei e o seu evangelho, a exemplo de Cristo, vira da liberdade totalmente por si um ego de adesão. Eu preciso aderir a isso. Entretanto, aqui,
a definição de Pelágio, ela foi, assim, durante toda a história, deixada de lado. Então, a concepção que nós temos de graça é augustiniana, ou seja, de que o quê? Deus, de forma graciosa, vem sobre nós, é Ele quem trabalha em nós, né? Então, parece que não, mas esse eco pelagiano ainda está em voga em muitas igrejas. E aqui isso nos define como protestantes reformados, vamos pensar assim. Por quê? Porque nós entendemos que desde o Sínodo de Orange, em 429, então lá no século V, a igreja definiu o dogma augustiniano de graça dessa forma. E nós, calvinistas, entendemos como o quê? Predestinação. Então, a doutrina da graça ela é ensinada por Calvino, também foi pronunciada por esse nome, de predestinação. Ou seja, Deus escolheu alguns, Deus mexe dentro de alguns aí com a sua forma maravilhosa de fazer isso, que nós não entendemos, e é Ele que faz o quê? Essa graça se tornar irresistível. Irresistível. Então, não sei se você sabia disso, mas o fato é que Calvino ensinou que a natureza humana decaída, ela não dispõe de meios para se aproximar do seu Criador, por mais que ela queira, por mais que aparentemente queira, né? O que a gente entende é que Deus é quem restaura em nós a vontade de nos aproximarmos dele. Ou seja, a graça procede dele. É ele quem opera o querer e o realizar no coração do ser humano. Então, para Calvino, toda a obra, vamos pensar assim, de predestinação, ela parte do próprio Deus, considerando que nada esteja no ser humano, nem mesmo a fé. A fé vem de Deus, ela procede de Deus. E nesse sentido, todo esse conceito aí, ela influenciou toda a tradição calvinista e também, vamos pensar assim, está na nossa confissão de fé de Westminster. Talvez você ainda não teve a oportunidade de ler, mas leia a confissão. Leia o catecismo de Westminster. É isso que a gente defende, é isso que a gente crê. E nesse sentido, chegou até nós como tradição presbiteriana. Calvino, ele repudiou durante toda a ideia, vou pensar assim, de que o ser humano tenha condições de responder à conversão. Eu não me converto. Essa é a concepção presbiteriana. É Deus quem nos converte. A gente pode dizer, quando eu me converti, numa força de expressão, que a gente costuma dizer, às vezes eu também digo, mas eu costumo dizer também que Deus é um Pai tão gracioso que ele deixa a gente achar que a gente pode alguma coisa, quando na verdade tudo vem dele, tudo procede dele, tudo parte dele. Então, é ele quem nos converte, é ele quem direciona o nosso coração a ele, é ele quem torna essa graça irresistível pra gente. Por mais que a gente queira fazer alguma coisa, tentar alguma coisa, isso é mistério, né? O que a gente chama de mysterium salutis. É o mistério da salvação. A gente não entende. E aí dentro disso vai ter muitas divergências, a gente vai ter depois outras divergências, vários teólogos já contestaram esse conceito calvinista, né? A gente tem, por exemplo, Armínio em 1560 e 1609, que foi discípulo de Calvino. A gente tem Amaraldo depois, a gente tem na França Jonathan Edwards, a gente tem na América do Norte Emil Brunner, ou mesmo até a Calbart vai trabalhar algumas questões nesse sentido. Há afirmações segundo as quais a doutrina da dupla predestinação, e aí a gente entra num lugar meio complicado, e aqui o próprio Calvino começa a falar no seu livro, quando ele vai falar sobre isso, que é um assunto difícil. Então, nesse sentido, a gente não vai adentrar muito aqui, mas para você saber que existe essa ideia o quê? De dupla predestinação, de que uns foram escolhidos para salvação e outros escolhidos para perdição. O fato é que todos estamos, de acordo com o que a gente viu até agora, não tem nada que a gente possa fazer. Nesse sentido, todos estávamos perdidos. Então, não tem como a gente ficar discutindo essa questão. É tema aí que, se você procurar nos Googles da vida, é assunto aí para mais de metro, como diria, para você ler. Então, o nosso objetivo aqui não é causar
se você deve acreditar e se você não deve acreditar nisso. O que nós colocamos é o que está na nossa confissão de fé de Westminster, na qual nós somos signatários, né? Então, a graça, a fé procede de Deus, tudo vem de Deus. Isso é mistério. Então, é uma questão de dogma. Nesse sentido, o conceito de graça na tradição reformada, nas igrejas reformadas, né, nós temos então a confissão de fé de Westminster aí para seguir, que tem essa linha calvinista de predestinação, sim. E nesse sentido, nós vamos ter várias outras confissões que vale a pena depois você também procurar aí na internet, fuçar. Nós temos a confissão escocesa, nós temos o catecismo de Heidelberg, nós temos a confissão helvética, nós temos a confissão da Igreja Presbiteriana Unida, por exemplo, dos Estados Unidos, e tantas outras confissões de fé. Nós temos hoje na AG uma comissão avaliando também isso, sobre a confissão de fé, de várias comunidades terem a sua confissão de fé. Nesse momento, seguimos a confissão de fé de Westminster. E aí, pensando nesse sentido, a graça ela é sedutora. E com esse título aqui, eu acho que é possível a gente dizer que a graça é irresistível. E isso é algo extremamente calvinista. Isso é algo extremamente presbiteriano. Você vai poder dizer, e você vai ver em outras tradições que vão falar que não, que eu posso não aceitar e não querer, e tudo bem. Mas nós entendemos que esse termo irresistível nos remete novamente ao paradoxo teológico que a gente viu até aqui. A graça é irresistível somente a quem? Somente aos eleitos. E aí entra a questão da predestinação. Se for isso, nós caímos na garra da dupla predestinação de forma inevitável. Porque se ninguém puder resistir à graça, a gente vai cair no universalismo. Então todos estão salvos. Então, o termo sedução ou persuasão, que a gente vai encontrar, por exemplo, em Jeremias 20, versículo 7, indica um sentido de conversão. Aliás, converter é a missão exclusiva do Espírito Santo. Essa é a nossa forma de entender. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer empurrar a goela abaixo a salvação, o evangelho para ninguém. Quem convence essa pessoa é o Espírito Santo. A nós, igreja, basta e devemos fazer a nossa parte. Testemunharmos. Testemunharmos por palavras, testemunharmos por exemplo. Essa é a nossa missão nesse mundo. Então, nesse sentido, a gente precisa entender, sim, que a teologia contemporânea ela tem evitado, assim, intermináveis, né, discussões doutrinárias sobre a salvação. Sobre essa graça salvadora. A gente tem aprendido, eu espero que sim, né, ainda, que a gente sabe que ficar discutindo, né, discutindo, ajuda-nos a formar um dogma, mas de fato, leva alguém para a salvação? Só se a pessoa gostar muito de discussões acaloradas, né? E para isso tem a internet que está cheio disso. Então não é o nosso objetivo nessa aula, nesse momento. O que nós temos aí é saber que nas grandes obras de referência da tradição reformada que nós temos, sempre vai ter essa questão de predestinação, de dupla predestinação, de eleição, né? Então, você vai ter várias questões nisso. Nós entendemos o quê? Que nós perseveramos uma vez salvos na vida cristã, e nesse sentido é que também a gente vai ter várias lutas contra o pecado. Nesse sentido, a gente vai voltar, né, pensando na Bíblia, no que Paulo fala do espinho da carne. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas que são nossas, pecados aos quais a gente vai brigar, que a gente vai estar sempre ali, ó, na peleja. Mas lembrando o quê? Que a graça de Deus nos basta para enfrentar todos esses problemas. Lembrando que Jesus é o agente da graça, o Filho de Deus que veio nos libertar e nos dar vida, nova vida. E aqui eu queria ler com você João 1, de 12 a 18. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Então nós temos Cristo, Jesus Cristo habitando entre nós, né? Essa é a expressão da graça divina. Jesus é a graça de Deus expressa, personificada na nossa vida. E onde nós descobrimos essa graça? Na Bíblia. Na palavra revelada por Deus. Nós entendemos que existe uma revelação da natureza de Deus e existe também uma revelação especial que está na palavra de Deus. A Bíblia ela foi formada ao longo dos séculos, né, a princípio passada de tradição oral e depois registrada, né, em livros, em pergaminhos e chegando até nós, como nós temos hoje, definida aqui como, vamos pensar assim, os livros canônicos, por volta de 350 só depois de Cristo. Então, a palavra de Deus tem uma longa caminhada para chegar até nós, impressa, do jeito que a gente tem hoje, e glória a Deus por isso. Foram vários autores, vários copistas, várias diversidade que foi superada, que foi agrupada aqui pela ação inspiratória do Espírito Santo. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Nesse sentido, ela apresenta para nós, então, a revelação da salvação de Deus. O texto bíblico é fruto do trabalho de homens e mulheres que deram as suas vidas por ele. E nesse sentido, né, aí aqui vai aquela aulinha básica de escola bíblica, que às vezes a gente esquece, né? Nós temos aí, nos 39 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, históricos, poéticos e os proféticos, separados em profetas menores e maiores. Lembrando que não é por importância de profeta, é por tamanho do livro mesmo. E no Novo Testamento nós temos as biografias, que seriam os evangélicos, nós temos um histórico, que é Atos dos Apóstolos, nós temos a carta e nós temos profético, que é Apocalipse. E aí, a Bíblia é a palavra de Deus para nós, é a vontade de Deus. Vamos ver como ela expressa isso para a gente, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as encontrará a seus filhos e delas falará quando estiver sentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. É o que a gente precisa fazer com a palavra do Senhor, né? Colocar no coração, adornar a nossa vida e viver de acordo. E aí algumas informações relevantes sobre a Bíblia para você. Ela é um conjunto de livros, são muitos autores aqui, são diversos estilos literários, né? Como eu já falei, são dois grandes blocos do Antigo e Novo Testamento, originalmente escrito em hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento em grego. E você pode ver, eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, existem inúmeras traduções de Bíblia, né? Tem as mais tradicionais, as mais novas. O fato é que, para quê? Que é para ter acesso e facilitar a leitura. Nós temos aí também um cânon diferente. O que é o cânon, Gisele? São os livros, então, considerados como sagrados, né? Então, nós vamos ter o cânon católico romano e o cânon protestante. Tem aí uma diferença. Primeiro, assim, o cânon católico segue a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, lá tem alguns textos em grego. Alguns trechos de Daniel, alguns trechos de Esther, alguns salmos
e também alguns livros a mais, que no cânon judaico não foram aderidos. E nós seguimos o cânon do Antigo Testamento judaico. Então, nós não temos esses livros na nossa Bíblia no Antigo Testamento. Vale a leitura? Vale a leitura por conhecimento. Então, se você tiver acesso a uma Bíblia católica, vale a pena ler Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, esses trechos que a gente não tem, Judite. Vale para informação, né? Mas nós, protestantes, não consideramos esses textos como canônicos, ok? Então, é o livro central da nossa fé, né? Tudo perpassa pela Bíblia. Jesus é o centro da palavra de Deus, esse é o nosso entendimento. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai avaliar, a gente precisa ter um respaldo bíblico. E aqui não é usar um texto fora do contexto para virar pretexto. Não se faz doutrina com um único versículo. Infelizmente temos muitas, mas não deveríamos. Então, toda doutrina ela precisa realmente ser amarrada de acordo com os textos bíblicos falam. Eu falei aqui sobre a doutrina da predestinação, a gente não adentrou aqui de forma minuciosa, mas se você pegar, por exemplo, o Catecismo de Fé de Westminster, lá vai estar todos os textos, estarão, né? Estão todos os textos aos quais essa doutrina é o quê? É alicerçada. Eu costumo dizer, né, que sempre vai ter que rebolar um pouquinho ali ou aqui. Toda doutrina passa por isso, porque a doutrina é interpretação humana. Interpretações humanas, concílios, erram. Deus não, a palavra de Deus não. Ela é pra gente única regra de fé, prática e conduta. Então, ela é inerrante nesse sentido, ela nos direciona. Por isso ela é o livro central da nossa tradição. Por isso que é tão importante, a gente fala tanto para os irmãos e irmãs, leiam a Bíblia, estuda, façam oração. Né? A gente vai falar mais sobre oração na próxima aula, e aí você vai entender como é importante essas coisas estarem unidas. Então, o Antigo e o Novo Testamento eles são uma unidade divinamente inspirada. Essa é a nossa fé. O Antigo Testamento prepara o Novo e o Novo dá cumprimento ao Antigo. Ou seja, os dois iluminam-se mutuamente. A gente não acredita numa separação de que é diferente, de que o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento são diferentes. Não, é um único Deus, né, que trabalha e opera na história. Então a salvação é uma só, desde o Antigo Testamento até o Novo. É graça. É a graça de Deus que se manifesta em cada página, em cada verso da Bíblia. Talvez você pergunte para mim, Gisele, mas tem uns livros ali que você fala de graça, mas não parece nada gracioso. É para mostrar o quanto o nosso coração também é duro, o quanto realmente Deus precisou operar e intervir para Jesus adentrar na história. Porque nós somos seres humanos, nós somos difíceis, muito difíceis. E aí, nesse sentido, a Bíblia ela é extremamente importante para nós. Ela é palavra de Deus. Ela é um guia eficaz. Nós entendemos então que ela é inspirada, que ela é eficaz e que ela é um guia confiável e suficiente. A igreja cristã nasceu tendo o Antigo Testamento como suas escrituras. Então não tem como a gente separar, não tem como a gente desmembrar. Esse é o nosso entendimento. E aí eu queria finalizar essa aula com 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa é a palavra, essa é a base da nossa fé. A Bíblia, ela é o mais importante presente de Deus para a humanidade depois da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, se a gente usar a Bíblia apenas para especulação teológica, para discussões doutrinárias, nós estamos negando o seu valor e o seu objetivo. A Bíblia, ela nos capacita a realizar as boas ações
que Deus de antemão preparou para nós, para que a gente possa cumprir a sua vontade, para que a gente possa olhar para a humanidade com amor, com compaixão e com graça, como o nosso Deus é gracioso. É isso, é para isso também. Então, a Bíblia é para a gente um manual missionário de Deus para a igreja, para o cristão. E aí vale muito a pena a gente pensar sobre isso, sobre o quanto ela é importante e necessária para nós. Como eu falei, eu vou encerrar essa aula por aqui. Então, nesse tópico hoje, a gente viu a consciência do pecado, a graça de Deus e a Bíblia. No próximo, a gente vai falar sobre oração. Então, a gente vai entrar de fato na santificação. A Bíblia, ela faz parte dos dois pontos, vamos pensar assim, da nossa salvação, porque ela é como Deus se expressa para nós, como nós entendemos que somos salvos e para que fomos salvos. E então na próxima aula a gente vai falar sobre santificação e sobre a importância da oração e a dependência de Deus para nós como cristãos e como também a oração ela participa da vida da igreja, da nossa vida cotidiana e do nosso crescimento como povo de Deus. Espero que essa aula tenha sido boa para você, que ela possa ter sido útil. Então já dá o seu like aí, compartilha ela com outras pessoas se você acha que é necessário. Deixe seu comentário. Se você quiser ter acesso, né, a parte assim impressa desse material, chama a gente, dá um toque aí que aí eu disponibilizo para você o PDF e também as lições da revista Coragem de Crer para você estudar e se aprofundar mais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima aula, se Jesus não voltar antes.